Colega médico, você conhece os 4 perfis de fome e qual é a melhor medicação anti-obesidade para cada perfil desses? Se você não conhece, nesse vídeo eu vou te esclarecer, baseado também na minha experiência prática aqui no Instituto, tratando todos os dias pacientes com obesidade e sobrepeso. Isso aqui eu aprendi no estudo, que é esse aqui que eu vou deixar, e que ele relacionou a eficácia do tratamento relacionada a cada fenótipo de perfil de fome de paciente, mostrando mais resultado quando você correlaciona a melhor medicação, seja bupropiona, seja sertralina, seja Ozempic, seja Mounjaro, para o tipo específico de fome de cada paciente, gerando o melhor resultado. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP e eu vou te ajudar hoje a desvendar esses 4 perfis para você ter mais resultado com seus pacientes. Porque lembre-se, entregar resultado para o seu paciente, entregar resultado para você, e o seu consultório só vai crescer quanto mais seus pacientes perderem mais peso. Então vamos começar pelo primeiro perfil de fome, que é o chamado hiperfágico. Esse é aquele paciente que eu vou fazer um exercício com você. Visualize uma obra, um pedreiro na obra. O que é que o pedreiro geralmente come? Um grande prato de comida. Esse aqui é o perfil hiperfágico, aquele paciente que ele tem muita fome durante as refeições. Cada refeição tem que ser um grande prato, porque senão esse paciente não fica saciado. E esse é um perfil de paciente que é um dos mais comuns que vai aparecer no seu consultório, e vou falar para você agora quais são as melhores medicações para esse paciente. Mas lembre-se, é um paciente que tem uma fome fisiológica, ou seja, necessidade de comer muitas calorias e realmente cada refeição é uma montanha de comida. E para esse paciente, a melhor medicação geralmente são os análogos de GLP-1, Ozempic, Saxenda, o Mounjaro, que não é só análogo de GLP-1, mas também do GIP, porque são medicações que vão prender ali o alimento no estômago, dando a sensação maior de saciedade para esse paciente. Então são medicações muito úteis no perfil hiperfágico. Antigamente, o que eu fazia nesses pacientes também era utilizar uma medicação chamada Orlistat, que é uma medicação que vai inibir uma lipase pancreática e cerca de 30% das gorduras absorvidas vai sair pelo cocô. Porém, você deve imaginar que pode não ser uma boa combinação você utilizar essas 2 medicações juntas. Por quê? Tanto o análogo de GLP-1 quanto o Orlistat pode dar um certo grau de diarreia. E claro, o análogo de GLP-1 também pode dar constipação, nesse caso poderia ser uma boa combinação, mas se você tem um paciente que tem diarreia com o uso de Ozempic ou Saxenda, e você coloca o Orlistat para ele, essa será uma combinação explosiva, não faça isso. Principalmente se tratando de um paciente que pode estar comendo ainda de forma descontrolada no início do tratamento. Porque se o paciente está em uso de Orlistat e ele se alimenta de alimentos ricos em gordura, ele vai realmente ter uma diarreia que vai para eliminar aquela gordura, né? Então não vai ser interessante. Então eu diria que a melhor medicação, as melhores são essas aqui para esse perfil hiperfágico. Vou falar de outro perfil agora, que é o chamado perfil hedônico. No perfil hedônico você tem 3 subtipos. Subtipo número 1, hedônico depressivo. Subtipo número 2, hedônico compulsivo. E subtipo número 3, hedônico noturno. Qual é a diferença em cada um desses perfis? O paciente depressivo é autoexplicativo, né? Que tem excesso de fome, principalmente quando está com sinais de tristeza e depressão, e desconta isso na alimentação. Uma das melhores medicações para esse caso aqui é uma medicação chamada Contrave, que é a bupropiona mais o naltrexone. Essa medicação vai agir no efeito dopaminérgico, no efeito noradrenérgico. E isso vai fazer com que o paciente tenha um ânimo a mais e também tenha uma inibição da fome. Se você não conhece essa medicação, inicialmente se estudou muito a bupropiona sozinha e realmente tem uma ação ali no paciente depressivo, como o próprio tratamento da depressão, e que tem a vantagem de não levar a ganho de peso, diferente de outros antidepressivos, como por exemplo a paroxetina. E a bupropiona, o grande problema dela é que depois de 6 meses mais ou menos, ela começa a perder o efeito. E por isso que se estudou a combinação bupropiona com naltrexone, porque o naltrexone ele vai neutralizar como se fosse a defesa do corpo em relação ao efeito da bupropiona. Então ele vai prolongar o efeito da bupropiona por mais do que 6 meses, gerando aí um resultado mais contínuo. Tem um outro perfil de paciente que é o perfil compulsivo. Esse perfil aqui, uma das melhores medicações é o Venvance. Pois é, o Venvance que muitos falam que não funciona, que faz mal. A realidade é que o Venvance ele só vem sendo utilizado sem indicação. Pessoas que querem, eu quero estudar para a prova amanhã, vou usar aqui um Venvance. Não é assim. O Venvance é uma medicação muito poderosa para inibição de fome, principalmente em pacientes que têm esse padrão mais compulsivo, moderado a grave. Se fosse um padrão compulsivo mais leve, eu iria mais ali pelo ISRS, como por exemplo a sertralina, a fluoxetina, ou até mesmo um topiramato, ajudaria bastante no padrão mais leve. Se for um padrão mais grave, então um paciente que tem uma compulsão ali, que a compulsão alimentar verdadeira mesmo, que o paciente sente culpa, que ele come descontrolado, que depois esquece até que comeu tanto, aí faz mais sentido você fazer o Venvance, com certeza. Você não precisa usar o Venvance na dose plena, aquela dose ali de 30 ou até chegando a 70 miligramas. Você pode fazer um refracionamento na farmácia de manipulação para fazer ali 10, 15 miligramas do Venvance, já tendo excelentes resultados. E você também tem um perfil de paciente noturno que tem excesso de fome, principalmente à noite. O exemplo que eu sempre dou aqui é aquele paciente vendedor, de banco, né, que tem o dia inteiro ali uma correria maldita,
pra bater as metas do banco, pra não ser demitido, e esse cara chega em casa à noite e tem que comer durante o dia, e esse cara destrói toda a geladeira. Isso é super comum, e uma medicação muito boa aqui é o topiramato, porque se trata de uma medicação que tem um efeito gabaérgico, relaxante, vai melhorar a ansiedade. Muitas vezes, isso aqui também está associado à insônia, e essa medicação também ajuda com a parte da insônia. Se o paciente também tiver enxaqueca, o topiramato também é excelente, e se tiver também episódios convulsivos, o topiramato pode ser uma melhor combinação também. Lembrando que, falando em convulsão, nunca faça contrave em paciente que tem histórico de convulsão. Não faça, porque pode reduzir o limiar convulsivo e o paciente pode aumentar a chance, inclusive, de ter uma convulsão. É claro que, se você fizer um análogo de LP1 desses pacientes aqui, você também pode ter um efeito interessante, porque essas medicações aqui também agem no sistema nervoso central através do controle da fome hedônica, no geral. Então, se você pega um paciente que tem uma fome mais emocional, o próprio análogo de LP1, o Ozempic e o Mounjaro vai ajudar esse paciente também a reduzir a fome. E aí vamos para o terceiro perfil, que é o perfil beliscador. Pois é, aquele paciente que a cada 5 minutos come uma castanha, come uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, besteirinha aqui, besteirinha ali, e é o dia inteiro comendo. Aquela pessoa que só de passar 5 minutos sem comer, já começa a ficar ansiosa e precisa comer alguma coisa para sentir melhor. Esse é o tipo de paciente que muitas vezes, claro, você pode sim precisar de medicações, mas o que eu vejo é que ele tem um grave problema de dieta. Esse paciente ele não tem uma dieta equilibrada, por isso que ele sente fome toda hora. Então, no almoço, por exemplo, ele vai comer algo que vai gerar, por exemplo, um pico maior ali glicêmico e que ele vai sentir fome logo após. Então, sei lá, é a pessoa que ela não come uma proteína, geralmente. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e toma um açaí cheio de açúcar, aí daqui a 2 horas está com fome de novo, vai comer outra coisa, e ele fica tendo esses picos e vales de insulina durante todo o dia, e isso faz com que tenha fome literalmente o dia inteiro. Então, o que eu percebo é que só com a dieta, muitas vezes, se resolve nesse caso aqui. Mas, claro, você pode também ter a combinação. Você pode ter um paciente hiperfágico e beliscador. Ele faz grandes refeições e também belisca. Então, não é porque você tem diferentes perfis que você vai ter unicamente só um perfil de cada paciente. Muitas vezes tem um perfil primário e um perfil secundário. E o último perfil é o que eu chamo de queimador lento. Esse é o perfil que equivale à obesidade sarcopênica, aquele paciente que ele tem alta gordura e baixa massa muscular, que é uma das condições mais difíceis de tratar. Por quê? Se o paciente tem excesso de gordura, para emagrecer tem que ter déficit calórico. E se ele tem sarcopenia, como é que se faz para tratar? Tem que ter superávit calórico para ganhar massa muscular. E aí, o que você faz? Na realidade, o tratamento para esse paciente aqui possivelmente inclui também o uso de terapias hormonais. Muitas vezes, se um paciente que tem um homem com hipogonadismo ou uma mulher na pós-menopausa, geralmente você vai precisar ajudar esse metabolismo com o tratamento hormonal, claro, quando há necessidade. Mas não sempre, tá? E o grande ponto aqui também é que você vai ter que fazer um déficit calórico que não é tão agressivo, déficit calórico leve, para possibilitar que exista a perda de gordura desse paciente, então para ele eliminar a gordura, mas para ele manter a massa muscular. E qual é o grande uso da terapia hormonal aqui? É porque ela ajuda o paciente a manter a massa muscular. Então, se você pega um paciente, por exemplo, homem, que está com hipogonadismo e excesso de gordura, você faz somente o Mounjaro, aqui ele vai perder, provavelmente, massa muscular. Se você trata esse hipogonadismo, por exemplo, com a uso da testosterona, ou até com o HCG, ou até com outras substâncias também, você vai tender a ter uma maior preservação desta massa magra, e estes são os 4 perfis de fome. Agora, colega médico, você sabe como tratar os seus pacientes de maneira mais assertiva e entregar mais resultados. Se você gostou desse vídeo, quiser mais vídeos assim, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar postando mais vídeos. E se você também quiser compartilhar com algum colega seu da pós-graduação, algum colega de faculdade, fique à vontade, porque o objetivo aqui é ajudar os colegas a terem resultado o mais rápido possível.